entrar no nosso coração. Hoje o nosso texto vai ser Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Esses dias foram uma batalha contra a enfermidade só Jesus, mas eu creio que Jesus já está dando a vitória. Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural. Porque contempla a si mesmo, e se foi e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Somente até aqui, essa é a palavra para nós estudarmos essa noite. Bem, logicamente que Tiago aqui ele está falando com respeito a como nós devemos servir a Deus. Tiago fala da importância de ser cumpridor da palavra. Então o tema para o estudo dessa noite é: pare apenas de frequentar a igreja e viva o Evangelho. Esse será o nosso discurso de ensino da noite desse dia. Meus irmãos, hoje muitas pessoas, elas procuram encher os templos, procuram juntar numerosos povos, o que não é uma coisa ruim. É bom quando o templo está lotado. Porém, no mesmo tempo em que se lota os templos, há também aqueles que poucos enchem o coração da presença de Deus. Porque as pessoas entram no culto, frequentam o culto e saem da mesma maneira que vieram antes do culto. E isso por algumas coisas. Por quê? Porque vem para o templo como um costume de vir para o templo. Porque vem para as reuniões como um costume de frequentar o culto. E o que Deus quer de nós não é que nós sejamos meramente frequentadores de igreja. Ser frequentador de igreja para Jesus não significa nada. Nadinha, nadinha, nadinha. O que Jesus quer de cada um de nós
é que nós sejamos cumpridores da mensagem do Evangelho. Ser discípulo de Cristo não é meramente ser um frequentador de culto. Não é você vir, cantar, pular, rodapiar, falar línguas. Não é isso que é ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo é obedecer a palavra de Deus. Então, Tiago está confrontando com uma verdade simples, mas poderosa. Nós ouvimos o Evangelho, mas será que nós praticamos o Evangelho? Porque há uma grande diferença de ouvir e praticar. Então ele está dizendo, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Tem muita gente que vem, escuta a pregação, escuta os louvores, mas não muda a sua vida. Continua sendo a mesma pessoa natural que ela era antes de se converter. E nós temos muitos hoje assim dentro da igreja. Pessoas que botam terno, gravata, andam com a Bíblia debaixo do braço, alguns botam até como se fosse um desodorante debaixo do braço, mas a vida continua sendo a mesma vida que era antes dela ser cristã. Ela só é crente quando está no recinto da igreja. Saiu daqui da igreja, ela não é mais crente. Ela é uma cidadã como qualquer uma. Lá fora ela xinga, ela discute, ela briga, ela faz tudo que não presta, mas quando chega a hora do culto, ela bota a Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja como se fosse um verdadeiro adorador. Então fica uma pergunta para nós que ouvimos a mensagem do Evangelho. Será que o Evangelho tem entrado no nosso coração? Ou nós temos enganado a nós mesmos? É uma pergunta para você responder para você mesmo. Você vive o verdadeiro Evangelho ou você engana a si mesmo? Porque tem muita gente hoje, no século XXI, que está simplesmente enganando a si mesmo. Então a primeira coisa que eu quero falar dentro desse discurso de pare apenas de frequentar a igreja e viva o Evangelho é a respeito do perigo de ser somente ouvintes. Ouvir é bom. Se ouvir uma pregação, um louvor, é bom para a ocasião e para o momento. Mas nós não devemos apenas sermos ouvintes. Nós precisamos ser praticantes do Evangelho. A igreja moderna está cheia de gente que ouve. Mas Deus não quer aqueles que apenas ouvem. Deus quer aqueles que praticam a palavra de Deus. Então, olha o que Tiago está dizendo. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então isso quer dizer
que no meio da igreja existem discursos falsos, falsas pregações. Porque eu tenho visto que o evangelho, nesse tempo que eu vivo, realmente eu não posso definir como evangelho. Evangelho que só pensa em autoestima. Evangelho que só pensa em prosperidade financeira. Evangelho que só pensa em cura do corpo físico. Mas esquece que o tratamento do Evangelho é para a restauração da alma. Tudo que eu falei é bom. Você ter autoestima é bom. Você ser curado de uma enfermidade é maravilha. Mas isso nunca foi e nunca será a prioridade do Evangelho. Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 7, o versículo 26. Mateus 7, 26. É a palavra do Senhor Jesus. Isso aqui não é palavra de Mateus. A palavra foi dita por Jesus. Ele diz: aquele que ouve estas palavras, minhas palavras, e não as cumpre, compararei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, essa aqui é a palavra de Jesus. Quem ouve a palavra e não pratica a palavra é a mesma coisa de que está montando um edifício que pode ser até bonito. Ele pode fazer uma mansão na areia. E o que vai acontecer? Com o tempo, essa mansão vai virar ruína. Vai cair. Vai ser destruída. Porque não tem um fundamento forte. O que nós precisamos é ter um fundamento forte para vivermos uma vida verdadeiramente cristã. Então, frequentar uma igreja sem viver a palavra seria como nós irmos para o hospital e não sermos medicados com a doença que tivermos. É a mesma coisa que nada. Não tem valor nenhum. Quem não pratica a palavra de Deus vive definitivamente doente espiritual. Não tem firmeza e sai da presença do Senhor por qualquer vento que vem. E pior, cai em qualquer vento de doutrina que se ouve. Porque não lê a Bíblia, não pratica a Bíblia e não vive a Bíblia. Deus não quer plateia, porque o que nós temos visto nas igrejas é muita plateia. É gente que quer massagear o ego, é gente que quer manipular, é gente que quer de alguma forma fazer com que ele apareça mais do que o próprio Senhor Jesus. Nós estamos vivendo um tempo que os pastores, eles têm mais destaque do que Jesus. Por isso que eu não gosto
até faço de vez em quando, mas eu não gosto. Quando alguém me chama para o evento, o pessoal fala assim, me dá tua foto para colocar no banner, porque eu me sinto que eu estou ficando no lugar de Jesus. Porque nós não temos que fazer banner para mostrar o nosso rosto, porque nós somos simplesmente servos. Nós vivemos na dependência de Jesus. Aí as pessoas que fazem os banners, botam lá um tema bonito, um monte de fotografia, de imagem de pessoas que se denominam cantores, levitas, pregadores, mas você não acha no banner uma palavrinha dizendo que Jesus estará presente no evento. Não acha. Porque as pessoas querem aparecer. Elas querem demonstrar que elas sabem fazer as coisas. Elas querem demonstrar que elas têm dons. Em outras palavras, elas querem demonstrar que elas não precisam de Jesus, que elas podem fazer aquilo por elas mesmas. Até os louvores de hoje não falam muito de Jesus nos louvores. E não teria que falar de Jesus, mas não fala. Fala que eu vou sentar na mesa, fala que eu vou ver aqueles que querem me ver caído, vão me ver de pé. Isso aí é o massageio do ego humano, querendo mostrar que ela é exaltada por Deus, mas muitas das vezes Deus está muito distante dessas coisas. Então Deus não quer plateia na igreja, pessoas que vêm para bajular você. Quem prega tem que pregar com humildade e temor e ter a consciência que a mensagem que ele está pregando não é dele, é do Senhor. Tem gente que prega, daqui a pouco, olha, eu preguei bem. Como foi a minha pregação? Querendo ser elogiado porque pregou. Nós não podemos fazer essa coisa, porque o que nós falamos dessa palavra não são palavras nossas, é palavra de Deus. Então quem tem que ser exaltado é Deus. Nós não temos que bajular ninguém. Tem gente que bajula o pastor com interesse em quê? Em cargo. Eu vou, pastor, aí passa a mão no pastor, na cabeça do pastor, aí vem, aí até vira uma ovelha boazinha, vem para a igreja limpar a igreja, porque tem interesse de que o pastor consagre ele alguma coisa. Bajula por interesse. O evangelho não é de interesse. A Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação. A segunda coisa está no versículo 23 de Tiago, capítulo 1. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Sabe o que o Tiago está dizendo aqui? Que a palavra de Deus para nós é como se fosse um espelho.
Para quê? Para que possamos contemplar quem nós verdadeiramente somos na presença de Deus. O que você é na presença de Deus? Você é o que você demonstra na igreja, ou você está na igreja como se estivesse sendo um personagem? Porque tem muita gente que é personagem. E sabe o que é o personagem? É aquilo que Jesus falava dos fariseus, hipócritas. A palavra hipócrita quer dizer que eles eram verdadeiros atores da fé. Personagem. Exigiam do povo coisas que nem eles mesmos praticavam. Nem eles mesmos praticavam. Ah, tem que guardar o sábado. Ah, não pode ajudar ninguém no sábado. Não pode fazer isso no sábado. Mas Jesus foi fácil de dizer: quem de vocês, que se o boi cair num buraco no dia de sábado, não vai lá para tirá-lo de lá? Os fariseus eram tão terríveis que a pessoa podia estar morrendo no dia de sábado, eles não faziam nada para ajudar as pessoas. Faz me lembrar até de uma seita que tem aí: se a pessoa estiver precisando de uma transfusão de sangue, não pode doar. A pessoa morre, mas o sangue não é doado. É proibido. Então o que acontece? A segunda coisa é a questão do engano. Engano religioso. Se tem a coisa que mais engana a pessoa, é a religiosidade. Você sabia que crente religioso, ele nunca se converte? Ele só olha para a vida dos outros. Quem é crente religioso vai olhar só os defeitos dos outros. Ele nunca vai olhar para ele mesmo. Ele nunca vai olhar que ele comete erro. Ele vai olhar que o irmão cometeu o erro. Então, o texto, aqui no capítulo, no versículo 22, quando fala enganai-vos com falsos discursos, ele não está falando aqui que o diabo está enganando você, não. Ele não está dizendo aqui que foi o diabo que está te enganando. Ele está dizendo que você mesmo está enganando a si mesmo. Então, o auto-engano é um pecado sutil. Ir à igreja, cantar, levantar as mãos do céu, bater palmas, dar glória, tudo isso, mas não deixar o Evangelho mudar a vida, é complicado. Porque é possível eu ser fiel à igreja, mas ser infiel a Deus. Eu posso ser dedicado à igreja, mas está errado diante de Deus. É possível ter aparência de piedade. A pessoa olha assim: o pastor Mário é uma pessoa de Deus. O pastor Mário é um servo de Deus. As pessoas de fora vão dizer que eu sou um crente de verdade. Mas eu posso estar simplesmente sendo alguém que está maquiando
e fazendo um personagem que eu realmente não sou. Então Jesus, ele não quer que nós tenhamos falsas aparências. Vamos ler aqui, 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 5. Segunda Timóteo 3:5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha o que Paulo está aconselhando a Timóteo. Quem vive dessa maneira, sendo personagem da fé, nós que somos sinceros e fiéis a Deus, não podemos estar junto com eles. A palavra diz aqui, afasta-se deles. Olha que coisa terrível. Você não se afasta por causa de uma amizade, porque é uma pessoa amiga, mas você está vendo que ela está caminhando para o lado errado e ela não quer se consertar de jeito nenhum. Você não tem que estar perto dessa pessoa. Entende? É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Tais pessoas não devem nem sequer ter oportunidade e o culto. Aqui nós temos não vou dizer que é um erro, mas é um costume. A pessoa vem, você nunca viu ela na vida e você dá oportunidade para ela. Pessoas que não têm igreja, pessoas que não têm pastor, pessoas que não são lideradas, que simplesmente dizem que são crentes, você vai lá dar oportunidade para ela. Ela vem arrebenta a igreja, ó. As pessoas saem chorando da igreja, tristes da igreja. A palavra de Deus diz que essas pessoas nós devemos nos afastar. É a palavra de Deus que está dizendo. Não é isso que está aqui, ó? Destes, afasta-te. Não é o versículo 5 aqui que nós lemos? Que é pessoas que têm aparência de crente, mas são enganadores, vivem enganando aos servos do Senhor. Infelizmente, as pessoas que mais enganam na vida são pessoas que se dizem cristãos. Você sabia? Tem muito cristão enganando as pessoas, fazendo promessas que não podem cumprir, pegando emprestado e não pagando. E cristão assim, cristão pega dinheiro emprestado e para pagar é uma vida. Às vezes um ímpio paga com mais seriedade do que um cristão. Porque não era para ser assim. Mas por que fazem isso? Porque não são verdadeiramente cristãos. São apenas frequentadores da igreja. Pode ser batizado, pode ter carteira de membro, pode cantar nos corais, pode pregar, mas ainda não é crente. Ainda não é cristão. Ser cristão de verdade não faz essas coisas. Cristão de verdade pratica a palavra de Deus. Terceira coisa, o texto diz aqui, Tiago, capítulo 1, versículo de número 23.
O espelho da palavra, ele revela quem nós somos de verdade. Ele diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, quer dizer, aquele que não pratica, é semelhante ao varão que contempla ao espelho. Isso quer dizer, a palavra aqui, ela é um símbolo do espelho. Ele lê a palavra, ele está olhando para o espelho, mas continua sendo natural. Ele não muda seu modo de ser. Ele não santifica a sua vida. Ele não consagra a vida. Ele não ora. Ele não busca. Ele só fica olhando quem vai cometer o próximo erro e o próximo pecado. Então a palavra de Deus, aqui, ela tem um símbolo como um espelho espiritual. Quando lemos, nós temos a capacidade de, através do que ela nos mostra, olhar para nós mesmos e refletirmos quem nós verdadeiramente somos na presença de Deus. Quem olha para a palavra não deve fingir ser o que ele na realidade não é. Tem muita gente querendo ser o que não é. Tem muita gente querendo ser o que não é. Por exemplo, eu não sei cantar, eu não posso dizer que sou cantor. Eu posso até pregar, todo mundo pode pregar. Porque a pregação é a simplicidade da palavra. Mas eu não posso dizer que eu sou um orador. Porque o orador é aquele que é formado, que tem uma capacidade intelectual, que fala palavras da gramática no lugar certo. E nós, humildemente, às vezes, erramos a nossa gramática falando. Mas estamos conscientes de que a palavra de Deus, ela é a verdade para a nossa vida. Vamos ler Hebreus capítulo 4. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Diz assim a palavra: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha só o poder que tem a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus, ela é viva. Isso quer dizer que a palavra de Deus não é só letra de um livro. Não é só aquela leitura que nós fazemos na leitura devocional do culto. Não, a palavra de Deus, ela tem vida. Vida para quê? Para transformar os
corações. Nós, como cristãos e servos do Senhor, precisamos ser verdadeiramente transformados pela palavra. Então, como é que somos transformados? Ah, eu me batizei, então agora eu já sou transformado. Meu irmão, você está enganado. O batismo não transforma ninguém. Ao contrário, você pode descer as águas e subir das águas sendo a mesma pessoa, porque é só um símbolo. Um símbolo de que você decidiu testemunhar a sua fé. O batismo é apenas o cumprimento do testemunho da sua fé. Você reconheceu que Jesus é seu Salvador, decidiu ao batismo, é porque você quer confirmar a sua fé em Cristo. Mas o batismo não é místico, não. Porque tem gente que acha que o batismo é um misticismo. Ah, eu entrei na água, a partir de agora meu velho homem ficou lá atrás. Ficou nada, meu velho homem só discutindo de novo. Isso é mentira. Mentira. Você continua tendo os mesmos desejos que você tinha antes de lhe batizar. Então você não... Isso aí é um miticismo religioso. O batismo não muda você em nada. Você só é transformado por intermédio do Evangelho e da Palavra de Deus. Se o batismo transformasse as pessoas, não tinha tempo desviado. Se o batismo transformasse as pessoas, não tinha crente cometendo pecado debaixo do pano. Se o batismo transformasse pessoas, não tinha pessoas continuando xingando, palavrão, falando da vida dos outros, fofocando. Não. Mas o batismo não muda ninguém. Isso é mudado pela palavra de Deus. O batismo é apenas o cumprimento de que você começou a se regenerar. Mas você só vai ser regenerado por intermédio da palavra. Então, existe a diferença entre o religioso e aquele que é discípulo de Cristo. O religioso sabe que precisa de mudança, mas ele não vai mudar. Porque ele sabe que precisa, mas ele decide continuar sendo quem ele é. Ele é religioso, mas continua praticando coisas erradas. Já o discípulo, ele se humilha, se arrepende e obedece à palavra de Deus. Então que nós possamos ser discípulos de Cristo. Todos nós que estamos aqui nessa noite somos discípulos de Cristo. Cristo é o nosso mestre, é aquele que nos ensina de como devemos viver, de como devemos andar na presença dele. O Evangelho não é radicalismo. O Evangelho não obriga ninguém a fazer absolutamente nada. Você não deixou a sua vida de pecado porque você quis. Foi porque a palavra de Deus, por intermédio do Espírito Santo, entrou no teu coração e disse para você não fazer mais do que você fazia. A quarta coisa é viver o Evangelho, é praticar a palavra. Vamos voltar lá para Tiago.
capítulo 1. Versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem à lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Olha só o que ele está dizendo. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. E qual é essa lei perfeita da liberdade? Palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante. Eu vejo gente discutindo, que a Bíblia tem erro. Não, a Bíblia nunca teve erro, a palavra de Deus nunca teve erro. Pode ter algum erro do tradutor, do homem que traduziu, mas a palavra de Deus, ela é perfeita, inspirada, poderosa para nos transformar. Então ela é a lei perfeita da nossa liberdade. Ela não é lei para a nossa prisão. Ela não está aqui para nos prender. Ela é chamada de lei perfeita da liberdade, porque só nela há verdade absoluta. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade está contida, ela vive e ela é a palavra de Deus. Quando vivemos uma vida de obediência, nós vivemos essa verdadeira liberdade. Liberdade de quê? Da vida pecaminosa. O pecado já não tem domínio sobre nós. É lógico que de natureza, todos nós continuamos sendo pecadores. Mas o pecado não tem mais poder sobre a vida daquele que vive e pratica a verdade. Por isso que Timóteo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, e que maneje bem, e saiba manejar a palavra da verdade. Todo crente tem que ser um manejador da Bíblia. Você tem que todo dia, nem que seja um versículo da Bíblia, você tem que ler. Eu estou falando aqui das pessoas que não sabem ler. Mas quem não sabe ler, pode ouvir por áudio. Hoje tem a Bíblia em áudio. Ela pode ouvir pelo menos os versículos da Bíblia. Só você que está lá no YouTube, lá, fala: quero ouvir o Evangelho de Mateus. Aí vai ter lá, você pode ouvir a Bíblia versículo por versículo, que é a mesma coisa que você estivesse lendo. Então, viver o Evangelho é muito mais do que simplesmente nós vimos para o público. É muito mais do que simplesmente nós ouvirmos
uma pregação. Viver o Evangelho é viver uma pregação viva. Isso quer dizer que você é a própria pregação. A pessoa que está lá fora vai ver em você a mensagem do Evangelho pela sua vida, pelo seu testemunho, pelo seu caráter. Agora, como eu posso ser um Evangelho vivo se eu faço as coisas que não agradam os meus vizinhos? Se eu digo que não gosto do meu vizinho, como eu posso ser um Evangelho vivo? Porque por mais que o vizinho não goste de você, você como um Evangelho vivo, você não pode ter o mesmo sentimento que ele tem de você. Você tem que ser diferente. O vizinho pode ser teu inimigo declarado, mas você como um Evangelho vivo, você tem que estar pronto para atendê-lo no momento que Deus vai preparar na adversidade. Pessoas que são inimigos declarados, mas na hora que precisa, nós temos que estar lá para ajudar. Como eu posso dizer que sou o Evangelho vivo, se eu não aprendo a perdoar os meus ofensores, aqueles que nos ofendem? E quando eu falo de perdoar, é perdoar mesmo. Não é dizer eu perdoo, mas ele lá e eu cá. Isso não é perdão. Não é perdão, porque perdão é perdão. Você pode não ter mais a mesma intimidade que você tinha antes da ofensa, mas você perdoou, você está pronto para recebê-lo novamente. Você sabe que o interessante? As pessoas aprontam, saem da igreja, se prostituem, fazem um monte de coisa errada, se drogam, daqui a pouco volta, levanta a mão novamente e Deus está lá de braços abertos para receber ele de novo. Se Deus fosse igual a gente, nós estávamos ferrados. Não é essa. Se Deus fosse igual a gente, nós já tínhamos sido lançados no inferno há muito tempo. Nós temos que refletir sobre isso. Nós temos que pensar no pensamento de Deus. Deus perdoa e Deus recebe de braços abertos. Você lembra lá? Na parábola do filho pródigo? Ele aprontou, levou a herança com o pai vivo, gastou tudo. Mas depois ele refletiu, ele falou, os trabalhadores do meu pai comem do bem, do melhor. Eu vou retornar e vou dizer, pai, eu peguei contra ti, e diante do céu, e já não sou digno de ser chamado seu filho, mas aceita-me como um dos teus trabalhadores. Sabe o que ele estava falando? Eu estou disposto a ser teu escravo o resto da vida, desde que tenha algo na mesa para mim comer. Mas o pai não fez isso. O pai foi lá, o abraçou, o beijou, lhe deu um novo anel, fez uma festa de reconciliação. Então por que nós não tomamos Deus como exemplo ao perdoar aqueles que nos ofendem? Jesus é o maior exemplo de perdão da história. Imagine, ele é cuspido, zombado, crucificado, mas quando ele
está lá na cruz, ele olha para aquele povo que estava zombando e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Olha só que exemplo que Jesus nos dá. Então não é só frequentar a igreja. Tem gente que acha que crente é só vir para o culto. Tem que ser praticante do Evangelho. E ser praticante do Evangelho, eu costumo dizer, não é fácil. Não é fácil você praticar o Evangelho, não. Não é fácil você perdoar. Por exemplo, o marido perdoar a mulher que o traiu, ou vice-versa, a mulher que o traiu perdoar o marido que o traiu. Não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Hoje, tudo se transforma em divórcio. Então, está muito comum as pessoas se divorciarem por qualquer coisa. Porque não há mais espaço no coração do homem para essa palavra aqui chamada perdão. Não sei. Porque hoje em dia ninguém mais perdoa ninguém. As pessoas querem viver, querem ser abençoadas, mas sem perdoar. Então, nós precisamos entender que Deus não quer crentes que sejam frequentadores de culto, seja no domingo, na segunda, na terça. Mas Ele quer crentes que sejam verdadeiramente servos de Deus. Ele não quer crente de aparência, ele quer crente transformado de verdade. E ser transformado não é no exterior. Porque tem gente que acha que santificação está no que o crente está vestido. Não é isso que a Bíblia fala. Santificação é de dentro. Você sabia que pode ter um crente que está andando ali de calça comprida, de brinco, mais santo do que quem já está de roupão? Porque a santidade não está no roupão. A santidade está no interior do homem, na mudança de caráter do homem. Porque tem gente que às vezes anda de calça comprida, mas tem um caráter verdadeiro diante de Deus. E tem gente que anda de roupão, de paletó, de gravata, e está fazendo um monte de coisas que aborrecem ao Senhor. Os sacerdotes botavam manto, botavam aquelas roupas sacerdotal, mas não tinham nada de Deus. Ao contrário, eles só sabiam julgar. Encontraram Jesus sentado com os pecadores lá, aquele ali é um pecador, está no meio dos pecadores. Encontraram Jesus no meio dos beberrão, ali um bebedor de vinho. Porque a gente julga as pessoas pela aparência. Então, nós temos que ser cristãos verdadeiros. Cristão verdadeiro vive uma vida de fé, de piedade, de consagração e de oração. Roupa é uma questão de costume denominacional. Roupa nunca foi uma doutrina. Nós não encontramos na Bíblia a doutrina de roupa. Nós encontramos que a mulher deve se vestir com pudor, sem que haja escândalos. E a mesma coisa os homens. Durante muito tempo eu achava que terno era sinal de santidade. Eu achava que se eu não fosse para a igreja com terno, eu era
estava faltando alguma coisa. Eu peguei um tempo da Igreja Assembleia de Deus que você ia para o culto de ar livre, com sol de 40 graus, de terno e gravata. Só podia estar lá 40 graus, mas você estava de gravata e de terno, suando. Naquela época era exigível. Eu, como jovem, por exemplo, nos meus 17 anos, já botava terno e gravata. Mas depois eu fui entendendo que nada disso chama a atenção de Deus. Não chama. Eu andava de manga comprida, não andava de gola bola, porque achava que gola bola era uma camisa engana. Se eu visse um irmão de bermuda na rua, eu julgava ele, irmão, você está desviado, porque você está de bermuda. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Aonde está escrito isso na Bíblia de bermuda? Não tem bermuda não. Mas o homem tem que andar de bermuda? Não, eu não estou falando que o homem tem que andar de bermuda. Não, mas o crente... Mas se ele andar de bermuda, é uma vida particular dele. Não está dizendo aqui que ele vai para o inferno porque está de bermuda. Porque uma vestimenta, é um tipo de vestimento, é um tipo de cultura moderna. A calça comprida também é uma roupa moderna. Na época de Jesus não existia calça comprida, era vestido. Todo mundo estava vestido. A diferença do homem para a mulher é que o vestido do homem tinha argolas. E da mulher não tinha. Mas todos eles só botavam vestidos. Era o costume da época de Jesus. Então, nós temos que entender que costumes são coisas que mudam no decorrer do tempo. Hoje a gente usa calça, terno, a gente não sabe se daqui a 50 anos, se ele não voltar, qual é o tipo de veste que os homens vão vestir. Por exemplo, na África, eles têm um tipo de veste diferente do nosso. Eles botam aqueles, não sei nem o nome daquilo, é tipo um vestido colorido, um bonézão na cabeça, aquela coisa na cabeça, é uma veste tradicional deles. Aqui nós cantamos, às vezes a gente canta triste, né? Na igreja, né? A gente vai cantar o hino da harpa, o pessoal não dormindo, lá na África, quando eles vão cantar, eles começam a dançar. E dança, e pula, e dança, e pula, e dança, e pula. Eles se alegram porque eles têm no coração alegria. Só que a gente, por causa da nossa religiosidade, deixamos de nos alegrar na presença do Senhor. Porque a gente chega no culto, a gente quer uma expectativa que não é o que Deus quer. Deus faz em cada culto de uma forma diferente. Vai ter aquele culto que vai ser movimento, Deus vai te usar o culto todo, mas vai ser aquele culto que você vai ficar quieto, calado e em silêncio. E nem todo culto tem nada. Tem gente que pede vezes, quando está no culto, você não vê ele lá no próximo. Você está com o microfone na mão dele, não sei se Deus está descendo, Deus está subindo, o que está acontecendo. Mas ele, coisa aqui, está todo sentado ali, nós estamos ligados, não sei o quê. Entregou o microfone e acabou o glória, acabou. Isso aí é Desse jeito. mas isso aí é empolgação. A pessoa se empolga quando ela tem oportunidade. Isso aí é defeito do ser humano. O ser humano pega, quando ele tem oportunidade, ele quer se apresentar, ele quer mostrar que ele está. Aquilo que está dizendo aqui. É querer ser o que na realidade ele não é. Ele quer que o povo dá glória, ele quer que o povo levante a mão, quer que o povo bate palma. Por isso que eu particularmente, eu não me preocupo com esse negócio de o povo dar glória na hora da pregação. A pessoa dá glória se quiser. Não me preocupo.
Eu aprendi até com os pastores batistas. Você não vê um batista mandando ninguém dar glória a Deus. Não manda. Por quê? Porque isso é uma coisa que não é necessária. O que é necessário é a palavra ser anunciada e a mensagem ser entregue nos corações. Leitinho, que manda a gente ficar em pé. Mas o glória tem que sair porque a pessoa que Mas não é uma. Isso não é por uma obrigação. Porque tem pregadores que falam, tem glória aí, tem pregadores Mas não é que pede glória. Mas o glória a Deus não pode ser. A gente ficar em pé. O glória a Deus não pode ser por uma obrigação. O glória a Deus tem que ser espontâneo. A pessoa tem que ter espontaneidade. A pessoa que é espontânea para dar glória a Deus, ela não precisa de pregador, nem precisa de louvor. Ela já chega na igreja dando glória, porque ela é espontânea dando glória. Só que o que acontece? Vai ter igreja que você vai chegar, você vai sentar lá, você vai ouvir a mensagem toda, você não vai ver ninguém falando um raio. Se um mosquito passar, você escuta o barulho da asa do mosquito. Tem igreja que é assim. Eu já fui pegar a igreja assim, que você, se caísse um alfinete no chão, você escutava um barulho, porque ninguém falava nada. Nem conversar, eles conversavam na igreja. Mas eles prestavam atenção em tudo que estava sendo falado em tudo. Então é mais cabível você prestar atenção na palavra do que você ficar gritando glória a Deus, aleluia, e depois perguntar a você o que foi pregado, não sei, não lembro. Eu gostava muito do culto da Nova Vida, antigamente eu ia muito na Nova Vida, lá de Botafogo, lá na General Polidoro, porque lá você levava uma prancheta assim pro culto, né? Se não levasse, eles te davam uma pranchetinha com a caneta lá. O pastor estava pregando, você ficava anotando a pregação, que o pastor estava falando no culto lá. Tudo que o pastor falava, você ficava anotando. Era o jeito da igreja Nova Vida, era uma igreja pentecostal, mas que era muito dedicada ao ensino da palavra. Então, palavra tem que ser ouvida, tem que ser guardada e tem que ser praticada. Então, frequentar a igreja é sim importante. Mas viver o Evangelho é algo que é totalmente dispensável para todo crente. Ir para a igreja é bom, cantar é bom, pregar. Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. É bom, mas o mais importante do que tudo isso é nós termos uma vida transformada pela palavra de Deus. O verdadeiro cristão, ele ouve com humildade, ele obedece com sinceridade e ele vive o Evangelho com fidelidade. Ele é fiel às Escrituras. Então, nosso compromisso é com a palavra de Deus, não é com homem, nem com dogma, nem com costume, nem com estatuto de denominação de igreja, mas com a palavra de Deus. Eu lembro que a Igreja de Deus Amor, na época do saudoso missionário Davi Miranda, ela era uma igreja totalmente fechada. Ainda é um pouco, mas hoje já é mais livre. E lá, se você fosse membro de uma outra igreja, você não podia participar da ceia. Você só podia participar da ceia quem era de lá. Para participar da ceia, tinha que levar o cartão de membro carimbado, com um dízimo entregue em dia. E o dízimo lá era entregue no depósito bancário. Poxa, hoje era Pix, né? Então as pessoas davam dízimo no depósito, lá, cheque, boleto, para o dízimo não ser extraviado, ia para a conta da igreja.
muita coisa que estava no regime interno da Deus de Amor não era bíblico, era apenas versículos isolados que eles pegavam e botavam tudo numa doutrina. A doutrina não pode ser baseada num versículo isolado da Bíblia, ela tem que ter contexto, você tem que ler todo o texto para você entender o que aquilo ali realmente está dizendo. Já vi gente me perguntando, mas a Bíblia diz que a mulher não pode cortar o cabelo. Realmente, Paulo fala em Coríntios que a mulher deve ter cabelo crescido. Mas você tem que ler o contexto do texto. Muita gente de outros segmentos se converteu ao Evangelho. E mulheres, por exemplo, mulheres romanas, gentias, e sacerdotistas, que se convertiam achando que tinha que rapar a cabeça, porque as sacerdotistas ela rapava a cabeça. E quando ela chegava no culto, causava escândalo. Para não causar escândalo, Paulo manda elas colocar o quê? O véu na cabeça. Então o véu nunca foi doutrina. O véu era uma questão de pudor e de costume. Para que não houvesse escândalo na igreja. Tem gente hoje botando o véu como doutrina. Como santidade. E o véu não é santidade. Nunca foi. Ela era apenas algo que diferenciava as mulheres que haviam se convertido recentemente das mulheres cristãs judias que não tinham tal costume. É igual quando Paulo fala a respeito dos filósofos que tinha em Corinto. Corinto tinha gente lá que era intelectuais, filosóficos, pessoas com muito conhecimento. E Paulo fala, o que adianta você ter conhecimento do homem e não ter conhecimento de Deus? Então nós temos que olhar sempre a Bíblia dessa forma. Por exemplo, vamos aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Vou terminar aqui, senão vai faltar 5 minutos, para nós entendermos um costume muito sério a respeito das mulheres. Olha o que Pedro fala. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeita a vossos próprios maridos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Diz assim o texto. Semelhantemente vós, mulheres. Paulo está falando aqui para as mulheres. Sede sujeita a vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. Aí olha o que ele vai dizer. O enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Mas um homem encoberto no coração e incorruptível traje do espírito manso, quieto e precioso diante de Deus. Porque assim se adoravam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Estas estavam sujeitas a seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vós sois filhas, fazei o bem, não temendo nenhum escândalo. Aí ele fala para o marido agora, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra
a mulher como vaso mais fraco, para que, sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Olha só, 3 coisas que Paulo fala para as mulheres. Primeiro, que elas fossem sujeitas a seus maridos. Nós vivemos no século XXI, é uma mulher que é mais sujeita a marido. Segundo, que o efeito delas não seja exterior, que ela não demonstrasse uma vaidade exterior, botando frisado no cabelo, enfeites, para demonstrar que elas eram belas. E aqui está falando da questão de composturas. Mas não fala meramente aqui de uma questão doutrinária, mas fala de uma postura social da mulher. Então, há ocasiões na vida que a mulher vai usar enfeites. Mas Paulo diz, não seja essa as coisas para vocês. Vocês precisam ser simples. O que a mulher precisa é ter simplicidade. Ela tem que ser simples. Então, aqui Paulo está dizendo que joias é pecado? Não. Mas está dizendo que a mulher não deve ser presa a essas coisas. Porque se nós formos ler a história do povo de Deus, as mulheres sempre usavam joias. Sara usava, Raquel usava, Débora usava. As mulheres do Antigo Testamento usavam joias. Mas isso não poderia ser o que fosse mais chamativo na mulher. A mulher tinha que ser simples de coração e uma verdadeira, vamos dizer, uma verdadeira heroína na fé. Então Pedro ele fala, literalmente aqui, a respeito de como deve se comportar uma mulher de Deus. Ela tem que ser simples. Simples. E quem usa joia é porque é vaidosa. Quem usa um brinco é porque gosta de ser vaidosa. Então a vaidade é uma coisa que não é agradável a Deus. Você precisa ser simples. Não, Deus não proíbe, claro, Deus nunca vai proibir você de usar joia. Mas o que Deus quer ver em você é que você seja uma mulher simples na presença dele, que tenha a simplicidade de obedecer apenas o que está escrito na Bíblia. Você não tem que obedecer o que o pastor fala, nem o pregador fala. Você tem que obedecer o que está escrito na Bíblia. Só isso. Já basta para você. Amém? Deus abençoe, acabou nosso tempo. Alguém tem alguma pergunta aí?